Bom, atenção mulheres e homens com a pele morena. Hoje vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com as peles negras e também morenas, mais escuras, mais claras. E quem vai nos esclarecer sobre o assunto é o nosso dermatologista, o Dr. Januário Júnior. Não é, doutor? Tudo bem? Bom dia. Isso, Cleane, um bom dia a todos. Esse assunto, inclusive, é um assunto que eu acho muito interessante, né, Cleane? Porque realmente existem algumas peculiaridades que a gente pode observar na pele negra e que, se o dermatologista muitas vezes não estiver atento para aquele tipo de pele, ele pode deixar passar algumas coisinhas. Então é interessante realmente a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje, porque a gente vai esclarecer algumas coisas e falar sobre alguns cuidados para esse tipo de pele, né? Inclusive, Cleane, a gente já poderia começar citando alguma dessas peculiaridades, dessas nuances que existem em pacientes de pele negra, né? Porque existem algumas alterações, até fisiológicas, se a gente for avaliar a nível microscópico, que num nível maior, num nível clínico, vão acabar se refletindo, né? Então, por exemplo, é conhecido que esses pacientes, né, a pele negra em si, ela apresenta um conteúdo de melanina, que é aquele pigmento que dá o aspecto mais escuro na pele. Então, normalmente, esses pacientes apresentam um conteúdo maior de melanina, né? Isso vai se refletir, muitas vezes, até com um aspecto positivo no seguinte sentido: esses pacientes têm uma tendência menor a ter câncer de pele relacionado com exposição solar. Então, a gente observa uma frequência menor desse tipo de câncer nesses pacientes. E não só o câncer de pele, mas o próprio fotoenvelhecimento. Então, se você for observar, né, muitas vezes as pessoas falam, aqueles pacientes com pele mais morena, normalmente eles envelhecem mais devagar. E isso é fato, isso é verdade, porque a melanina, nesse conteúdo maior, ela exerce um efeito protetor. Então, a gente acaba observando lesões de fotoenvelhecimento também numa quantidade menor. Então, menos rugas, menos lesões pigmentadas relacionadas com exposição solar e por aí vai. Além disso, Cleane, a gente observa que a pele negra, no caso, ela apresenta, na sua região mais superficial, que é a epiderme, um aspecto mais coeso. Isso daí vai se refletir da seguinte maneira: muitas vezes algumas substâncias, algumas medicações não apresentam a mesma absorção que em outros tipos de pele. Então, por exemplo, os hidratantes, muitas vezes a gente não consegue hidratar com a mesma facilidade que eu conseguiria em outros tipos de pele. E a gente acaba observando um aspecto um pouquinho ressecado, uma certa tendência a ver um aspecto ressecado, meio acinzentado, áspero, na pele negra. Então é importante, inclusive, esses pacientes terem um cuidado maior com relação à hidratação na pele, porque ressecamento excessivo pode levar, além desse aspecto acinzentado, às vezes algumas manchinhas brancas que incomodam bastante esses pacientes. Além disso, uma outra coisa que a gente poderia complementar, Cleane, é que os pacientes com pele negra, também a nível microscópico, se a gente for pegar a pele, né, a nível histológico, digamos assim, a gente vai ver que existe um determinado tipo de glândula, que é a glândula sebácea, que ela apresenta uma produção maior de sebo, que nada mais é do que aquela oleosidade natural na nossa pele. Mas nesses pacientes pode haver uma exacerbação dessa oleosidade e às vezes com tendência à acne, porque a gente sabe que a oleosidade é um fator primordial para o desenvolvimento da acne, né? Então, para a gente começar, para a gente citar algumas alterações, né, em pacientes de pele negra, seriam essas, no caso. Inclusive, doutor Januário, o senhor poderia esclarecer sobre as foliculites? Isso, Cleane. Então, agora entrando em algumas alterações, digamos assim, desordens mesmo, doenças, né, que a gente poderia observar, não só em pacientes de pele negra, mas talvez com uma frequência um pouco maior nesses pacientes. Uma delas e que incomoda bastante, que a gente costuma observar assim, bastante nos pacientes dentro do consultório, é o caso da foliculite. Então, o que é que acontece? Os pacientes de pele negra, o tipo do pelo, ele apresenta uma conformação que nós chamamos helicoidal, em espiral. Isso daí vai se refletir não só na questão da foliculite, mas também na questão do cabelo, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas em relação à foliculite, o que acontece é que essa alteração estrutural do pelo faz com que esse pelo nasça e tenda a encravar, né? Esse termo encravar, como a gente conhece popularmente, né? Ou seja, ele cresce para dentro da pele. Isso leva a um processo inflamatório que muitas vezes
ocorre também ali um quadro infeccioso e que é conhecido como foliculite. Então, principalmente região de axila, região de virilha, que são áreas onde entra ainda, né, por cima desse processo todo, a questão da depilação, que é um trauma a mais, que vai fazer com que haja esse processo inflamatório desenvolvendo as foliculites. São aquelas lesões parecidas com espinhazinhas, mas que não são espinhas, isso não é acne, é um processo inflamatório e que ocorre normalmente nessa região, nádegas, virilha, axilas, e que incomoda bastante porque muitas vezes deixa manchas residuais, né? Aquelas manchinhas escuras que normalmente os pacientes nos procuram para querer clarear, alguma medicação clareadora, né? Então, esse seria o caso da foliculite. Nesses casos, um grande benefício, né, que surgiu aí devido à tecnologia é o caso do laser, né, Cláudia? Então, o laser, no caso, estaria muito bem indicado para esse tipo de paciente, porque você eliminaria esse traumatismo crônico, prolongado, recorrente da depilação, seja por cera, seja pela lâmina de barbear. Se você tem ainda alguma dúvida acerca do assunto, é só entrar em contato com o nosso dermatologista, o Dr. Januário, que eu tenho certeza que ele vai esclarecer com o maior prazer. E obrigada, doutor, a você por mais uma vez estar no nosso programa, sempre engrandecendo com assuntos variados. Eu só tenho a agradecer. Obrigada. Clênia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente poder estar esclarecendo esses assuntos relacionados à dermatologia, né? Espero que tenha sido útil. E um grande abraço a todos. Estamos aí à disposição para qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um grande abraço.